vivemos num mundo onde o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, os bebês já nascem contaminados. Tem um estudo da Universidade da Califórnia, em San Diego, onde eles pegaram o sangue do cordão umbilical de crianças que acabaram de nascer, levaram para o laboratório e tem mais de 100 substâncias químicas não pertencentes ao ser humano. Desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 80 mil substâncias químicas foram colocadas no mercado, substâncias que são estranhas ao nosso corpo. Então hoje nós estamos intoxicados, essa é a grande verdade. Olá, tudo bem? Meu nome é Laí Ribeiro, eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos, trabalhei em 3 universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine, e lecionei medicina por 11 anos na Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia. Além disso, eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme e fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente, na época, Ciba Corporation, hoje Novartis. Então, não só eu trabalhei na área alopática, médica por muitos anos, como trabalhei na indústria farmacêutica. E depois de tudo isso, eu concluí que, na realidade, remédio remedia. Ele é feito para isso, para remediar. Mas se você realmente quer ter resultados sem efeitos colaterais, você tem que procurar a farmácia de Deus. Porque eu acho que quando Deus criou o mundo, que ele criou as doenças, ele criou a solução para as doenças. Elas estão aí, estão espalhadas, porque o corpo é muito inteligente. O corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta, ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então, esse é o nosso foco na medicina. Eu hoje ensino médicos a trabalhar o máximo possível usando produtos da natureza, ao invés de usar produtos sintéticos, químicos, que têm a sua aplicação em momentos especiais, pontuais, vamos colocar assim, pontuais. Porque, no geral, o remédio ele vai provocar um efeito colateral, ele vai exigir um outro remédio, que vai provocar outro efeito colateral e assim por diante. Infelizmente, o paciente termina numa polifarmácia. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, tomando 5, 6, 7 medicamentos, e um começa a interferir com o outro. Ele já até esqueceu qual a doença que ele tinha, porque agora ele está cuidando dos efeitos colaterais dos remédios. Então nós vamos estar aqui conversando com você e trazendo novidades nessa área. Nós estamos tão intoxicados pelo seguinte: nos últimos 20 mil anos, os geneticistas afirmam que não houve grandes mudanças no nosso DNA, no nosso genoma, mas mudou-se muito o nosso estilo de vida. Antigamente, vamos pôr 5 mil anos atrás, para exagerar, o problema era a infecção, não tinha poluição, não tinha revolução industrial ainda, então não havia poluição. O genoma foi feito, levou muito tempo para aprender a combater os vírus, as bactérias, os fungos. Então nós estamos preparados para isso, para combater infecções. Mas o nosso genoma, o nosso DNA, ele não foi feito para brigar com poluição. Isso não fazia parte do mundo da gente. Então, de repente, o mundo vem todo poluído, mais de 80 mil substâncias químicas novas desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Todo produto seu que você tem na sua casa tem uma série de substâncias químicas e o nosso corpo não está preparado para isso. Por isso que a intoxicação causa tanto dano. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sente. É assim, ó, você pega uma corrente e você puxa ela. Onde é que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Se o elo mais fraco meu for o pâncreas, na hora que a intoxicação chega, vai arrebentar onde? No pâncreas. Eu vou parar de ter insulina suficiente.
Se o meu órgão mais fraco é o coração, vai arrebentar no coração. Se o meu órgão mais fraco é o cérebro, vai arrebentar no cérebro. Se o meu órgão mais fraco é o sistema imune, vai virar câncer. Porque nós temos células cancerígenas, milhares de células cancerígenas, diariamente surgindo no nosso sangue. Por que elas não vão para frente? Por que elas não formam tumor? Porque o nosso sistema imune está ali, é a polícia, controlando para que aquilo não aconteça. Agora, se eu enfraqueço o meu sistema imune, antigamente chamado de imunológico, se eu enfraqueço o sistema imune, o que vai acontecer? Agora aquelas células vão começar a se proliferar e vai começar a formação de um tumor. Esse tumor vai invadir o tecido circunvizinho. Um dia, uma daquelas células vai cair na corrente sanguínea ou linfática, vai migrar, vai para um outro lugar, lá vai criar uma nova angiogênese, que a gente chama, novos vasos, e começa a metástase. A metástase é isso, é uma célula que migrou de um tumor via linfático ou via sanguíneo para outra área do corpo e começou lá uma nova colônia daquelas células que são rebeldes, que não respeitam mais o organismo. Elas se tornam extremamente egoístas e elas querem simplesmente sobrevivência para elas. Não interessa que elas estejam prejudicando os outros. Elas perdem o conceito de ecologia, porque as células todas, nós temos em torno de 250 tipos diferentes de célula no corpo. Pelo menos mais de 200, bem claro. E aí essas células se respeitam umas com as outras. É como uma vizinhança, é onde você mora. O vizinho tenta respeitar o vizinho. Só que quando essas células mutam, ela se torna rebelde e ela não respeita mais as leis. E ela começa a prejudicar as outras. Se você encontra um paciente intoxicado, ele está simultaneamente desnutrido. Se você encontra um paciente desnutrido, ele está simultaneamente intoxicado.